Então, dando início a mais um vídeo voltado para os terceiros anos. Esse aqui é um vídeo um pouco mais introdutório do assunto que a gente vai começar a trabalhar, porque de certa forma eu já estou começando a ver com vocês assunto do segundo bimestre. O que eu tinha que falar de primeiro bimestre, praticamente eu já encerrei. Vocês vão ver, talvez já dando uma introdução e entrando um pouco nesse assunto, vocês vão ver talvez que vai entrar numa certa discrepância entre, uma certa discordância entre o que eu realmente vou trabalhar com vocês aqui no canal e o que vai ser trabalhado nas aulas lá do centro de mídias, do aplicativo, da estrutura do Estado. Pelo que eu ouvi. Esse vídeo, quando eu gravei, ainda não teve nenhuma aula de filosofia para o ensino médio. As aulas estão marcadas para essa semana em que o vídeo vai ser postado. Esse vídeo aqui vai ser postado dia 7 de maio. Então, quando vocês estiverem assistindo essa aula, já vão ter rolado as aulas de filosofia do centro de mídias. Mas pelo que eu vi alguns comentários de uma reunião que a gente participou aí relacionada à área e tal, eu acredito que vai rolar uma certa discordância. Até porque, pelo que eu também estou vendo de outras aulas aí, eles estão voltando conteúdo em relação ao que foi do primeiro bimestre, do começo do bimestre e tal. Então, fiquem atentos e óbvio, a gente vai priorizar o que eu estou falando, porque sou eu que sou professor de vocês e tal. E algumas coisas a gente já trabalhou, outras a gente talvez não tenha trabalhado, mas assim, é coisa que eu acho que não vale tanto a pena a gente ficar perdendo muito tempo. Então, porque eu acho que é muito genérico do jeito que foi colocado e tal, não sei se acrescenta muito, então eu vou avançar a matéria, já entrando em alguns conteúdos do segundo bimestre. Um outro aviso que eu também quero dar para vocês é: avisem o pessoal que as aulas estão sendo dadas, que está tendo as aulas. Do terceiro ano eu estou vendo uma maior adesão lá no Classroom, tem mais gente, eu vi gente de todas as salas, tal. Eu estou vendo que a coisa está fluindo um pouco melhor. Está um pouco menos travado do que no primeiro e no segundo. Mas ainda assim não está ideal não, então avisem e tal, até porque a data de entrega do trabalho ficou para o dia 11. Eu sei que alguns já me entregaram, ainda não contabilizei quantos trabalhos foram feitos, mas tem muito pouca gente ainda que me entregou trabalho. Então, enfim, vamos lá, começando propriamente a aula. O tema dessa aula é a desigualdade social, ou melhor, a desigualdade entre os homens, não é nem propriamente desigualdade social em si. A gente vai acabar caindo nela, mas é a desigualdade entre os homens. A proposta do caderninho do aluno é partir de duas perspectivas: do pensamento platônico, que eu já trabalhei aí nos vídeos anteriores para a gente fechar a questão da democracia na visão platônica, e a visão do Rousseau, que é um filósofo iluminista do século XVIII, um filósofo de Genebra, mas viveu praticamente a vida toda na França, então lógico que ele não é francês, mas enfim, a vida filosófica dele foi na França tal, e é um dos principais pensadores do iluminismo, que tem bastante contribuições para muita coisa. Mas enfim, eu não vou entrar no mérito do Rousseau agora, depois eu vou fazer mais vídeos sobre o pensamento do Rousseau. Principalmente para não ficar essa coisa muito geral, generalizante, ele fala muito sobre as questões políticas, principalmente a ideia de um Estado como fruto de um contrato. Ele não é o primeiro contratualista, mas basicamente se a gente chama o Estado como contratualista, isso vem muito do Rousseau. Mas enfim, a questão da desigualdade. O que se colocou durante a história é a desigualdade, ou melhor, a diferença entre os homens, e aí isso gerando uma desigualdade. Ela é algo natural ou ela é artificial? Ela é construída ou nós já nascemos desiguais? Essa questão ela vai surgir muito profundamente na história da filosofia. Porque afinal, se a gente admite que os homens nascem desiguais, e desiguais aqui eu não quero dizer só no sentido de que nós somos diferentes,
mas no sentido em que alguns têm mais capacidade do que outros, inclusive para estar no topo de uma sociedade. Se eu admito isso, necessariamente eu tenho que admitir que a desigualdade social é uma consequência natural da natureza desigual dos seres humanos. Se eu admito que a desigualdade ela não é uma questão natural, a gente pode ter diferença. Diferença é uma coisa que ela é natural. A diferença entre nós ela é natural. Isso não tem como negar. E se a gente pensa a questão de diferença de cor de pele, e aqui eu não estou falando que um é melhor que o outro, não é isso, é diferença. Né? Diferença não é desigualdade, é isso que eu quero que fique claro. Quando eu falar diferença é que A não é igual a B. Quando eu falar desigualdade, eu estou falando que A pode ou é melhor do que B. É isso que eu quero que fique claro para vocês. Então, quando a gente pensa na cor de pele, existem brancos, negros, amarelos, enfim, isso nos faz diferentes. Nos faz desiguais? Algumas teorias no decorrer da história disseram que sim. Eu estou trabalhando lá com o pessoal dos nonos anos, tem os vídeos aí, posso até deixar o link aqui. Eu estou trabalhando com o pessoal dos nonos anos o neocolonialismo. A teoria que foi defendida, a prática que foi defendida, que foi colocada, né, que foi feita pelos países europeus entre o fim do século XIX até o começo do século XX, de dominar países africanos e asiáticos. E a teoria que se tinha por trás era: o homem branco é mais evoluído que o homem negro africano, que o amarelo asiático, então ele tem que ser colonizado para levar progresso para esses povos. É essa a ideia que está por trás. Agora, essa ideia, ela realmente é fato ou ela é ideológica? Essa que é a questão que a gente precisa discutir. É óbvio, pelo tipo de visão que eu defendo, é óbvio que vocês já sabem, quem é meu aluno sabe, que eu defendo que nós não somos desiguais por natureza. Na verdade, boa parte da população, ou boa parte dos intelectuais, não vão defender isso. Mesmo os intelectuais, talvez, de um pensamento mais à direita. Hoje em dia, ainda mais depois da gente ter passado por um caos como foi o Holocausto, por um caos como foi a Segunda Guerra Mundial, a humanidade ela é muito marcada por tudo isso. É óbvio que ninguém vai, em sã consciência, ou pelo menos assim na prática, defender que grupos de seres humanos são melhores e mais desenvolvidos que outros, porque foi esse tipo de ideologia que gerou o arianismo, o nazismo, o caos que levou à Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, enfim, é essa ideologia que estava por trás. O Platão, tanto que eu estava falando lá na videoaula anterior e tal, se a gente for parar para pensar, o Platão ele é uma gênese, né, vamos aqui abstrair um pouco, lógico, é um pouco anacrônico o que eu vou dizer, mas ele é uma gênese do pensamento fascista. Tanto que Karl Popper, que é um pensador de direita, um pensador conservador, mas é um conservador culto, um conservador aceitável, ele vai dizer que Platão é um dos inimigos da sociedade aberta. E aí sociedade aberta para ele é sociedade democrática, liberal, enfim. É óbvio que ele não vai defender que a sociedade aberta é uma sociedade comunista. Afinal, ele é um conservador. Mas é um conservador de bom senso e é um conservador que tem ideias interessantes. Né? Enfim, pode ser ideias que eu não concorde, mas é um conservador que dá para ter diálogo, que hoje em dia não tem muito. Mas o que eu quero que deixe claro é que assim, o Platão ele defende uma visão de que nós somos desiguais por natureza, de que a desigualdade ela já é dada e que a sociedade desigual ela não só ela é uma consequência natural da desigualdade entre nós seres humanos, como ela é justa. Para o Platão, a ideia de justiça, como eu disse para vocês, era aquilo que eu falei. É cada um colocando o seu dom à disposição da sociedade. E óbvio, quem é da parte apetitiva
não tem capacidade para governar, mesmo quem é da parte irascível não tem capacidade para governar. E o contrário também. O que é da parte racional não tem muita capacidade para desenvolver trabalho braçal. É isso. Agora, o Rousseau ele vai defender uma outra visão. Ele vai defender que não existe uma desigualdade natural entre nós. A desigualdade ela foi construída. E aí a base dessa construção foi a origem da propriedade privada. Eu vou aprofundar isso nos outros vídeos, quando eu for falar mais claramente do pensamento do Rousseau e entrar na questão da desigualdade de acordo com o pensamento dele. Mas basicamente, no pensamento rousseauiano, a desigualdade ela é um fruto, ela não é nem consequência da diferença entre nós. Então o fato de existirem diferenças naturais, um ser mais forte, outro ser mais fraco, o jovem naturalmente é mais forte do que o mais idoso, o homem naturalmente é mais forte do que a mulher, enfim, essas questões que a natureza proporciona na nossa espécie não são a justificativa para a desigualdade entre os homens. E aí, a obra do Rousseau, que vai ser a base para isso aqui, é exatamente um livro que ele escreveu chamado A Origem da Desigualdade entre os Homens. Então, o que eu quero que fique claro, e aí vou aprofundar isso nas próximas aulas, o que eu quero que fique claro para vocês é que o Rousseau tem uma visão, a desigualdade não é natural, ela foi construída, ela é artificial, ela é social. Para o Platão, a desigualdade ela é natural, ela não foi construída. Nós nascemos desiguais e aí o essencial, a justiça na sociedade vai se dar quando essa desigualdade for seguida. Então, essa discussão que a gente vai buscar desenvolver aí nessas próximas videoaulas, nos próximos assuntos que a gente vai trabalhar. Como? Se vocês... Eu não sei como é que está o caderninho novo agora. No caderninho antigo, né, que era dividido lá por matéria, por bimestre, que era aquele mais grossinho, que era o marrom, o que se mostrava na matéria era o contrário, né? Você terminava a matéria do primeiro bimestre, começava falando de filosofia e religião, que para mim é repetição do que a gente já viu no primeiro ano, mas enfim, tá. Não vou propriamente julgar aqui. E aí depois a gente vinha com Platão e Rousseau na desigualdade. Mas como eu já trabalhei Sócrates, a questão da democracia no Sócrates, a crítica que o Platão faz e como o Platão propõe, e aí entra mundo das ideias, corpo e alma, divisão dos homens, sociedade justa e a sociedade baseada na divisão e tudo mais, a gente pega o gancho e a partir daí começa a falar já dessa polêmica da desigualdade. Se a desigualdade é algo natural ou se a desigualdade é algo social. Se ela é inata ou adquirida, fazendo um pouco paralelo com o que eu estou trabalhando lá nos primeiros anos. Inata, ou seja, nós já nascemos desiguais, o homem já nasce desigual por si só, ou se nós nos tornamos desiguais porque existe uma sociedade que faz isso. O Rousseau, ele é um pensador importante. Óbvio que ele não propõe uma solução lá tão válida. Pois no terceiro bimestre, não sei se em sala de aula, não sei se ainda aqui, a gente vai falar de Marx, que aí já tem uma outra abordagem que me agrada mais, né? Não é à toa que eu desabilito aqui os comentários. Mas a grande questão é, o Rousseau ele chega num ponto importante, ele vai constatar que a desigualdade não é fruto da natureza. Ela é fruto da sociedade, ela é fruto dos homens, ela é construída pelos homens. Então, basicamente com isso eu quero encerrar. A ideia era fazer um vídeo mais curto, porque como é introdutório, não estou propriamente aprofundando, só estou apresentando alguns assuntos, mas a ideia era fazer um vídeo mais curto, ainda assim acabou dando, já está dando 14 minutos aqui. Mas o que eu quero que fique claro é que existem duas visões sobre a desigualdade entre os homens. E aí, para as próximas aulas da semana que vem, também é bom que dá um refresco, porque vocês tiveram 2 aulas semana passada. Os terceiros foram, além do 9º ano, os terceiros foram o único que eu dei 2 aulas de uma vez. Para vocês pensarem um pouco nisso, para vocês irem pensando no decorrer da semana, sobre essa questão da desigualdade. Né? O que vocês pensam sobre isso? Né? Se vocês acham que ela é inata, que ela é adquirida, que ela é natural, que ela é social,
que uma sociedade desigual é justa ou não. Então, com isso, eu vou encerrando esse vídeo sobre a questão da desigualdade e, mais uma vez, peço para vocês compartilhem com o pessoal que está das outras salas, da sala de vocês, que não está acompanhando, enfim, porque, enfim, a gente tem que tentar criar estratégias nesse momento para que vocês não saiam prejudicados. São vocês que estão saindo prejudicados com isso, com essa situação toda. Não se deixem levar por essa situação. Tentem aproveitar o máximo possível. É isso, gente. Com isso, eu me despeço nesse vídeo aqui.